Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia que está falando e estamos aqui para mais uma live em nosso canal. E hoje, nesta live aqui, nós vamos estar aqui recebendo mais um convidado especial. Vamos estar falando aqui nesta noite com o nosso irmão João Bosco, né, que vai estar aqui conversando conosco hoje, batendo um papo aqui legal conosco hoje, contando aqui o seu testemunho, a sua trajetória de vida como adventista do sétimo dia. Nosso irmão João Bosco, para quem não sabe, ele pertenceu aí, né, ao ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia aos longos aí de 40 anos, meu irmão. 40 anos dentro da Adventista, onde ali ele foi diretor da escola sabatina e também ele foi ancião dentro aí, né, dessa organização. E depois aí desse tempo todo, então, o nosso irmão, ele decidiu aí sair dessa organização, né? Então ele vai estar aqui conosco hoje, né, contando a tua história e explicando para nós aí o porquê que ele então decidiu sair dessa organização após aí 40 anos, né, de convivência ali juntamente com os irmãos. Boa noite, meu irmão João Bosco, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo aí ao canal. Seja bem-vindo aí ao canal, meu irmão. É um prazer enorme, uma alegria poder estar recebendo o irmão aqui nessa noite para esse bate-papo aqui, essa conversa, né? Eu não falo aqui, irmão, como entrevista, por quê? Porque, na verdade, a gente vai estar conversando aqui, o irmão vai estar contando seu testemunho, vamos estar aqui falando do verdadeiro Evangelho de Cristo, falando aqui, né, dos falsos ensinamentos aí dessa seita adventista. Então, também não, né, eu não sei, não digo uma entrevista, mas sim uma conversa entre dois amigos, dois irmãos em Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido. O prazer é todos nós de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência no movimento adventista do sétimo dia, né? Desde criança, praticamente, porque foi na minha juventude que eu conheci a igreja. Eu tinha uns 16 anos. Então, durante esse tempo, praticamente foi a primeira igreja que eu conheci, porque até então eu não tinha uma prática do evangelho. Eu vivia simplesmente aleatório a respeito de igreja. Então, eu vim conhecer as doutrinas da igreja, eu tinha 16 anos. Entendeu? Desde praticamente as minhas primeiras oportunidades de praticar uma igreja, foi exatamente nesse período, entendeu? Tinha 16 anos. Conheci a igreja, as doutrinas, e aquilo ficou gravado na minha mente. E eu creio que muitas vezes eu hoje me pergunto, por que foi que eu me dediquei tanto? Porque eu não conheci outra denominação. O que eu conheci foi exatamente a Igreja Adventista, numa série de conferências. A igreja sempre faz conferências, e minha irmã foi a primeira pessoa a se converter. Através dela, foi que eu entrei no sistema adventista. Ela me convidou para assistir essa série de conferências, e durante essa série de conferências eu fiquei impressionado. E fiquei impressionado porque eles estavam estudando nessa época Daniel, sobre a estátua de Nabucodonosor. E eu gosto de profecia. Eu fiquei impressionado porque na época dos estudos
Eu gostava muito de história geral. E quando eu me deparei com aquela explanação do rei Nabucodonosor, a estátua, as configurações que é ensinado pela igreja, eu fiquei impressionado. Eu aprendi aí a gostar e a amar, a frequentar a igreja através disso aí. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha nenhuma aptidão por igreja nenhuma. Mas aí eu comecei a gostar. Com 16 anos, eu me batizei na igreja. Foi feito um apelo, e nesse apelo eu me tornei. Minha irmã deu uma forçazinha também, e eu me tornei adventista. Mas antes disso, na igreja adventista, tem que fazer uma série de estudos. Não é chegar e batizar, levantar a mão. Na igreja adventista tem um estudo sistemático, que hoje eu entendo como se fosse uma lavagem cerebral, porque realmente eu fiz uma série de lições chamada Bíblia Fala. Era uma lição programada para entrar no juízo mesmo. A gente ficava alienado com aquela. Aí era tudo que eu ia, era passo a passo, passo a passo. E no final da lição, as últimas 3 lições eram mais apelos, eram lições de apelo. Aí encostava na parede. E foi Viu, num desses apelos que eu aceitei. viu, Com irmãozão? E nesses estudos aí, né, que você falou aí, né, eles também, vamos dizer assim, englobaliza o estudo sobre a Ellen White ou não? certeza, com certeza, com certeza. Essas últimas 3 lições que realmente enfatiza muito o espírito de profecia, que é chamado, que Ellen White tem esse espírito de profecia, segundo a doutrina. É enfatizado dízimos e ofertas fortemente. Então, quando ele termina essas lições, aí a pessoa que está dando o estudo, que no caso era minha irmã, ela faz apelo: você não quer se batizar? Mas o mais interessante, que como eu estava na casa dela e via tudo, ela não fez nem esse apelo, porque antes de terminar o estúdio, eu já decidi. Porque eu via ela em casa, eu lendo os livros de Ellen White, aí ela já ia colocando na minha mente que os livros de Ellen White são livros inspirados e tal. Então, essa lição que veio dando a prensa sobre Ellen White já não teve tanto peso, porque eu já estava lavado. Então, eu me batizei com 16 anos. Logo após o meu batismo, tem um outro trabalho, eu estava sem trabalhar nem nada na época, aqui numa cidadezinha pequena, Lajeado, Pernambuco. Então veio um pastor aqui e sugeriu para que eu fosse comportar. Comportar é vender livros da igreja, entendeu? A igreja, eu comprava livro da igreja, só podia ser da igreja, não podia ser livros de outra denominação, não, só livro da igreja. E livros de saúde, livros sobre educação, e entre eles colocava o Grande Conflito. E o Grande Conflito de Ellen White. Esse livro, só para você ter uma ideia, eu li ele umas 10 vezes, o Grande Conflito. Porque ele é um livro profético, segundo as interpretações da igreja, e eles analisam desde o Éden, a história geral, a
aquela facção que houve com Martinho Lutero, entrou na Idade Média, aí vai contando passo a passo e infiltrando a Igreja Adventista no meio, chegando a 1844, aquela doutrina das 2.300 tábuas. É muito complexo, mas aquele que quiser ter detalhes sobre isso, e quem é adventista sabe, que é o esteio. A doutrina principal do adventismo é as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, que culmina com 1844, que foi ali que surgiu a Igreja Adventista. Aí entra a história toda. Eles esperavam Jesus em 1844, Jesus não veio, marcaram outra data, Jesus não veio. Aí um grupo de pessoas se reuniram e, orgulhosamente, para não dar o braço a torcer, aí continuaram levando avante essa profecia que não se cumpriu. Aí foi quando surgiu Ellen White para continuar esse ministério. Então, isso eu estudei desde o começo, é ensinado a gente tudo direitinho. Só que as interpretações que eles fazem é tudo baseado nos escritos de Ellen White, que viveu essa época de 1844. Maravilha. E se não fosse Ellen White, não existiria Igreja Adventista, porque ela foi que reforçou as doutrinas. Entendeu? Entendi. Irmão, deixa eu só cumprimentar os irmãos que chegaram aqui no canal. Está conosco aqui a nossa irmã Cida Rocha. Seja bem-vinda, minha irmã. Paz e graça, desse estar presente aqui. Chegou também aqui o nosso irmão Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Paz e graça, irmão. Seja bem-vindo. Meu irmão Fábio está aqui conosco. Chegou também aqui o nosso irmão presbítero Pedrosa, da Voz Apologética. Paz e graça, presbítero. Seja bem-vindo. Irmão João, esse irmão aqui, o presbítero Pedrosa, né, desse canal Voz Apologética, até colocou aqui, ó, em breve vamos marcar uma entrevista no nosso canal. É que ele conversou comigo e ele está querendo marcar uma entrevista com o irmão. Aí, se o irmão permitir, aí eu vou estar passando o seu WhatsApp para ele, porque ele entra em contato com você, então você também marcar uma entrevista lá no canal dele, para você conversar com ele lá. Tá bom? Se eu permitir, aí hoje mesmo eu já passo para você o contato dele, eu passo para ele o seu contato, aí ele vai entrar em contato com você, tá bom? Ok. Aqui tem uma mensagem aqui do... Uma coisa é certa, pode até alguns poucos não seguir esta mulher, porém o ensino e muitos têm seguido como uma profetisa, que recebeu revelações novas indo contra as escrituras. Está em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Irmão João, não sei se o irmão assistiu uma live que eu fiz ontem. Eu fiz uma live aqui ontem, reagindo, né, sobre um vídeo, né, de um pastor da Adventista, falando sobre o ensinamento, sobre o batismo, né, que ele, inclusive, ele enfatiza na questão dos 10 mandamentos, né, que eles vão lá em Tiago 2, versículo 10, que eles pegam esse texto isolado para dizer que, supostamente, né, Tiago está falando sobre os 10 mandamentos, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes desse vídeo, eu só quero fazer uma pergunta para você referente ao batismo, porque nesse vídeo ele mostra aqui, né, gesticula aqui como que é feito o batismo na Adventista. E aí ele fala que antes de mergulhar, né, o batizando
na área, diz que o pastor lá ele fala umas palavras bonitas, né, para o batizando. Que palavras são essas que eles falam para os batizando antes dele ser mergulhado na água? Meu irmão, é o seguinte, tudo que foi estudado nessas eles fazem um resumo das doutrinas que você tem que acreditar. Você promete não comer carne de porco, promete não tomar refrigerante, nem Coca-Cola, bebida alcoólica em geral, nada. Promete sustentar a organização dos seus dízimos e ofertas. E também a crença nos escritos de Ellen White. Se não tiver essa, um desses itens correspondido positivamente, não se batiza. Mas a essas alturas, é o seguinte, quero lembrar aos telespectadores, as pessoas que não são, as são adventistas, mas que não são. O problema é assim, que hoje houve na igreja que eles pulam. Quando chega nos livros de Ellen White, eles dão uma pulada para não. Para que a pessoa não leve muito a sério. Depois que se batiza, aí é que eles apresentam. Mas antes, no meu tempo, há 40 anos, 45 anos mais ou menos, porque está com 5 que eu saí, então era religiosamente obrigatório a guarda do sábado, que ainda continua, e os escritos de Ellen. Entendi, irmão, entendi. E depois que você batizou na Adventista, aí como que iniciou, né, a sua trajetória lá dentro, depois do seu batismo? Esse problema do não trabalhar é porque aparecia trabalho, mas que era no sábado. Aí foi quando um pastor veio aqui visitar a igreja, que era bem pequenininha, e perguntou se eu não queria comportar. Comportar é a venda de livros, como eu te falei. Aí eu disse, eu não tinha o que fazer. Aí fui comportar. Passei 3 anos comportando. Comportei de 79 a 82. Eu comportei. Viajando, vendendo os livros da Casa Brasileira, só podia vender se fosse na casa, que é uma editora da igreja, e incluindo os livros de anuais. Entendeu? Aí eu fui trabalhando, mas muito sofrido. Eu não adaptei muito às vendas. Não me adaptei. Aí, em 82, eu parei. Quando eu saí dessa comportagem, que era viajando, cidade em cidade, era missionário, tipo a Testemunha de Jeová. Minha, de casa em casa, batendo porta, e vendendo os livros da igreja. Quando foi em 82, aí eu saí. Foi nessa época, como eu estava fixo aqui em Lajeado, nas eleições oficiais da igreja, eu fui eleito o primeiro ancião da igreja, ou seja, o segundo pastor, o auxiliar do pastor, em outras palavras. Não tem fins lucrativos, é voluntário. Aí eu fiquei 1 ano, 2, depois saí, aí mais ou menos eu ficava alternando. Aí durante esse período eu participei, fui diretor de escola sabatina. Diretor de escola sabatina é aquela pessoa que dirige a escola sabatina aos sábados, coordena, ele é um coordenador, ele escala as pessoas, os professores, para
estudar a lição do sábado. E na minha época, era bem rígido isso. A gente tinha reunião de professores da escola sabatina na sexta-feira, à noite. A gente fazia o pôr do sol, recebia o sábado, que era um pôr do sol, outro pôr do sol, em cima da igreja. E à noitinha a gente ia com os professores da escola sabatina para revisar a lição da escola. E no outro dia, todo mundo assistia a escola. Aí eu era que cuidava. Também fui tesoureiro de igreja. Fui diretor missionário. Diretor missionário é aquela pessoa que coordena duplas missionárias. Geralmente, na época que eu estava, era de 2 em 2. Geralmente um casal. Tipo em Jeová. Mesma coisa, não faz diferença. Aí eu evangelizava. Um monte de folhetos. Algumas vezes com o conflito, né, para distribuir naquele tempo. Depois que saiu aquele livro pequenininho, condensado, aí levava o livro, oferecia e dava um estudo. Me chamam um estudo, é a pessoa que faz ação. Aí, geralmente, nós éramos pressionados para fazer as lições, ter no mínimo 2 estudos. 2 estudos, 2 pessoas estudando. Aí a gente escolhia um dia para passar na casa dessas pessoas e a gente dava o estudo. Esse mesmo estudo que eu tinha tido, então eu passava para outra. Eu fiz tanto estudo na minha vida que eu decorei as lições. Eram 24 lições, eu decorei tudo. Quando eu pegava a primeira lição, eu já sabia do começo ao fim. Então, me tornei uma pessoa que todo mundo gostava de fazer lição, porque a árvore, Bosco e João Bosco tem um conhecimento, eu quero ele. Então, eu fiquei estudando. Era obrigatório, né? Ficava estudando com pessoas. E na minha casa, eu fiz uma mesa redonda, porque eu não podia. Chegou um tempo que eu tinha tanto estudo para dar, e eu queria aquela vontade, né? E eu reuni em minha casa. Eu fiz um trabalho de ir na casa das pessoas para estudar com elas. Elas vinham para minha casa. Tinha uma mesa redonda, grande, assim, tipo a Santa Ceia. Faziam uma pipocada, faziam um negócio que essa armadilha que usa trata as pessoas muito bem. E eu estava estampado 5, 6, 10 pessoas. Se tornou quase que um pequeno grupo na minha casa, de pessoas que iam estudar. Muitas pessoas se batizaram através de mim, muitas pessoas. Então, irmãozão, então, assim, você, vamos dizer assim, desde do seu batismo aí, né, até o começo que você começou aí, né, ser portador, então, desde esse momento, você sempre desempenhou aí um trabalho dentro da organização, sempre esteve ali de frente, fazendo esse trabalho, sempre ajudando. Direto. Eu nunca fiquei sendo só membro, nunca. Eu passei pouquíssimo tempo sendo só membro, sentando e vim para casa sem compromisso. Geralmente eu tinha um cargo na igreja. Ou era ancião, ou era professor de escola sabatina, ou era diretor da escola sabatina, ou era tesoureiro, diretor do trabalho missionário. Eu fui ancião, quando eu saía, eu ficava com outros cargos. Teve tempo que eu ocupava todos esses cargos, quase como morro doido. Eu era tesoureiro, professor da escola sabatina, ancião, e ainda me botaram como diácono. Eu digo, misericórdia. Só que era pouca gente, aí eu estava todos os cargos para cima de mim. Só que, com o passar do tempo, eu fui reduzindo isso e fiquei só mesmo como ancião.
Teve um tempo que eu me tornei um subpastor. Um subpastor é uma pessoa que é mais do que um ancião, mas não é pastor. Dá-se o nome de obreiro. E eu fui obreiro, fui chamado para ser obreiro em uma cidadezinha aqui de Pernambuco, chamada Águas Belas. E é uma igreja pequena, eu estava tentando aumentar a igreja, aí perguntaram, aí sim, já não é um cargo, é um cargo assim, livre. É um cargo que você ganha. Não é é um trabalho que você tem um salário. Aí eu já fui trabalhar na igreja diretamente. Eu era um pouquinho abaixo do pastor, que eu era um subpastor no caso. Eu era o mais do que o ancião. Não chegava a ser pastor, porque na igreja adventista, para ser pastor... Irmão João, só um minutinho. O irmão Fábio, ele comentou aqui, parece que tem um ruído aí no seu áudio, que está atrapalhando um pouquinho, né, a boa audição do caso, né? Está atrapalhando um pouquinho a sua fala. Aí deve ser aí no seu, não sei se é no seu microfone, alguma coisa. Eu estou usando o microfone lapela. Ô, irmão Fábio, dá um feedback para nós aí, vê se melhorou, se está a mesma coisa ainda, se continua o ruído, por favor. Não, pode continuar enquanto isso, tá? Desculpa eu ter cortado o irmão aí, mas quem teve esse aviso aí, é bom a gente dar uma reforçada aqui, tá bom? Então, nesse caso, eu passei um ano só como obreiro bíblico em outra cidade. Aí sim, eu não era voluntário, eu era funcionário, né? Aí foi nesse cargo que eu aprendi mais, porque como membro e como oficial na igreja local é uma coisa, e sendo voluntário, mas você sendo pago, aí é exigido mais, né? Aí exigia dízimos, oferta e batismos. Se não tivesse esses três objetivos cumpridos, então a pessoa, ele se botava para fora, como obreiro. Eu fiquei um ano. Eu saí por 15, porque é muito puxado. Porque eu cheguei nessa igreja, tinha 14 membros. Quando eu saí no final do ano, tinha 56. O pessoal me implorou para que eu ficasse. Mas aí eu já estava sentindo algumas coisas erradas. Eu já não estava, eu estava vendo a igreja por outro lado já. Não era mais só membro, eu estava vendo como oficial. E como oficial, eu participava das trienais. Trienais as reuniões pastorais. E eu chamava delegado também, que vai lá, o pastor vai dar as instruções para que a gente faça. Eu já me senti muito pressionado. Eles te davam um alvo de batismo, um alvo de dízimo e um alvo de ofertas e dízimos. Tinha que cumprir aquilo. Eu estava me sentindo sufocado. Eu cumpri com tudo, uma boa, tranquilo. Só que eu estava me sentindo como se fosse um funcionário de qualquer outra empresa. Meio digno. Aí eu digo, só foi sair. Até então, eu estava firme na igreja, mas eu pedi licença ao pastor. Eu quero sair. Aí eu fui, vim para Lajeado, novamente. Aí assumi meus cargos novamente.
Foi nessa época, eu ainda era solteiro, né? Nessa época, eu casei com uma moça da igreja, aqui de Lajeado, que era cantora que fazia grupos musicais, cantava solos. E o sonho dela era se tornar uma cantora profissional. Tinha mandado carta para a associação, para Novo Tempo, na época, que era a Voz da Profecia, para ver se encaixava, não deu jeito. Aí foi quando a gente resolveu entrar no Ministério da Música por conta própria. Gravação independente, distribuição dos CDs independentes. Fomos gravar o primeiro CD independente. E saímos. Minha esposa era professora do município, e aí ela pediu licença, e nós fomos viver do Ministério da Música. Aí a coisa complicou. Porque, veja a hierarquia que eu estava. Eu era membro só, passei a ser comportor, vendedor de livros. De vendedor de livros, passei a participar dos cargos oficiais da igreja. Dos cargos oficiais da igreja, eu pulo para ser obreiro, subi e aumentou a responsabilidade. Quando eu deixei, aí entrou no Ministério da Música. Até então, eu vivia numa igreja. A partir do Ministério, quando saiu o primeiro CD, a gente era produtor e distribuidor. Aí nós saímos visitando todas as igrejas. Eu visitei todas as igrejas do Norte e Nordeste, na época, né? Agora não, não muito, mas estou dizendo, na época não ficou uma igreja adventista, só adventista. Porque a mente da gente não vê outra igreja. A gente só vê adventista de sétimo dia. Porque as outras igrejas são consideradas Babilônia, igual a igreja católica. Então, somente a gente visitava para vender os nossos CDs, o CD da minha esposa, nas igrejas adventistas. As igrejas batistas chamavam, outras igrejas chamavam. A gente até queria, mas não era bem visto pela igreja, porque nós não podíamos sair fora do padrão adventista. Aí, mas como nós estávamos a gente, em 2002, nós saímos de lá e fomos por esse norte e nordeste, viajando igreja por igreja. Aí a gente fazia a programação na igreja e vendia CD no final. Estava uma banquinha na frente da igreja e vendia CD. Com isso, a gente passou 9 anos. Aí, meu irmão, aí a coisa pegou, porque a gente deu a nata do Ministério Adventista. Até então, eu tinha uma teoria, doutrina, de ensinamentos. Nunca tinha questionado. Mas a partir do momento que nós saímos por esse norte e nordeste, aí o bicho pegou, porque aí a gente foi viver na prática o que a liderança viu. Aí foi quando o velho tempo foi se rasgando de alto a baixo e eu fui vendo do outro lado. Aí eu fui questionando tudo que eu aprendi durante o período que eu não estava na música, eu aprendi no Ministério da Música. Eu aprendi o contrário, que é só faça, é só o amor que é pregado, é só da boca para fora. Por quê? Porque a nossa experiência, fôssemos gravar na Novo Tempo, falei com o diretor da Novo Tempo, né? Então, ele ficou só enrolando. Depois chegou a ponto de eles proibirem, porque nós gravamos 5 CDs. 5. Saímos com 1.
Aí acabava aquela remessa CD, a gente ia para o estúdio, gravava tudo por conta própria. Gravava o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto CD. 5 CDs gravados. Aí eles viram que a gente estava crescendo, independente da Novo Tempo ou da organização. Aí começaram já a proibir, boicotar os CDs que a gente vendia. A gente agendava as igrejas com antecedência e, às vezes, o pastor ia lá e desmanchava, dizia que a gente não tinha autorização da igreja para fazer aquela programação. Aí a gente foi sentindo na pele. Agora, por que eles fizeram isso? Porque a gente estava vivendo independente da gravadora Novo Tempo, que é da Igreja Adventista, e estava indo independente, por conta própria. A gente não cobrava para ir, a gente não cobrava nada. A gente ia só pelas vendas dos CDs após a programação. Só que... Ou seja, irmão, assim, na verdade, momento algum eles apoiaram vocês, né, você e sua esposa, né, no momento algum eles apoiaram vocês, no momento algum eles ajudaram vocês, né, financeiramente, pelo que você estava falando, e aí quando, né, vocês começaram, a sua esposa começou a crescer, né, quando Deus começou a abençoar, vocês começaram, né, a crescer, né, diante aí da música, tudo. Aí eles cresceram o sonho acima de vocês e começaram a boicotar, né, o trabalho de vocês para impedir o crescimento. Pois é. Além de eles não apoiarem, ainda atrapalhavam. Aí, mas a gente tinha um público muito grande na igreja, independente dos líderes da igreja, nós tínhamos pessoas que acompanhavam a música, né? Compravam um CD, já ficava esperando o próximo CD. Então, quando a gente gravava um CD novo, aí eles já ligavam. Irmão, você já está com um CD novo, vem para aqui. Eles mesmos faziam a agenda lá, os membros da igreja. Mas os pastores inventavam tudo para que a gente não fosse. Inventava uma reunião de última hora, inventava um batismo de última hora, só para a gente não ir. Muitas vezes, quando chegava nas igrejas, e já tinha um evento lá. Mas não estava programado, estava, o pastor chegou aqui, de última hora, e criou esse batismo agora e tal. E com isso a gente foi aí na ficha do que é a Igreja Adventista, que é como se fosse uma máfia, onde ou você está junto com eles, participando e dando lucro a eles, ou então eles lhe podam, ele corta. E foi isso que aconteceu. Passamos 9 anos no ministério. Mas chegou uma época que a gente não podia mais sobreviver, porque a gente ia de graça, não cobrava nada, e as pessoas já estavam acostumadas. Então, a gente chegou um tempo que a gente não perdia os discos, porque os pastores começaram a boicotar a ida da gente, as vendas de CDs. Aí a gente começou a pedir uma ajuda para fazer o trabalho. Aí foi caindo a sequência de agendas e não deu para a gente sobreviver. Nessa época, nós ficamos, eu e a minha esposa, ficamos morando em Fortaleza, Ceará, que lá era mais central. Já que eles não estavam pagando e nem estavam comprando os nossos CDs, aí a gente ficou ali, que é uma capital grande, boa, de se morar. A gente fez ali, porque ali ao redor tem São Luís do Maranhão, tem Teresina, tem Natal, João Pessoa,
Recife. Então, fica um monte de cidades, de capitais ali ao redor, e dava para a gente ir sem ter muito custo e conseguir vender os nossos CDs. Mas aí eu fui vendo. Aí a ficha foi caindo. Foi caindo. Eu fui vendo que não era como a gente sonhava, imaginava. Foi aí que começou o meu conhecimento da graça. Eu fui vendo que a gente cantou em muitos lugares, em colégios da igreja, como em muitas faculdades da igreja, como na Bahia, o Educandário Nordestino Adventista. A gente foi, aí as pessoas trabalham lá todo dia, não só as cozinheiras que cozinham para os alunos, mas os porteiros que ficam nas guaritas dos colégios, os hospitais. Aí eu digo, oxê, que negócio é esse? Eles ensinam para que a gente não pode trabalhar no sábado. E eles trabalham, nossa, mais bagunçado é esse. Foi aí que a gente começou a despertar, que não existe guarda de sábado coisíssima nenhuma. Quer dizer, quando era para poder ser eles, aí a pessoa podia dar WhatsApp, não tinha problema. Sim. Aí eu comecei a despertar, aí comecei já. Muitas vezes o pessoal da associação nos levava para as igrejas, mas eles não queriam que a gente vendesse serviço, porque tirava dinheiro dos irmãos que poderia ser de oferta para a igreja. Então eles começaram a boicotar. Aí levava a gente na sexta-feira para fazer as programações das igrejas. Aí na sexta-feira é para o Adventista, sábado. Então não pode vender nada. Aí a gente só se ferrando. Ia fazer a programação, a igreja lotava, mas cadê o CD? Não podia vender. E assim eles foram levando a gente nessa situação. Quando a gente chegou em Fortaleza, aí a ficha caiu. Foi aí que eu comecei a conhecer e reestudar as profecias, reestudar os livros de Ellen White. Aí eu pude ver que era tudo furada, era tudo conversa fiada. Isso sem ninguém me dizer nada. Não teve ninguém. Hoje tem na internet, tem muitas informações, mas na época não tinha ninguém que me orientasse, ninguém. Eu fui despertando sozinho. Só que o vírus impregnado na cabeça. Eu comecei a despertar há uns 15 anos atrás. Mas era aquele negócio, eu não conseguia me desvincular da igreja. Porque se eu saísse, eu estava perdido na minha cabeça. Se eu sair da igreja, eu estou perdido. E eu botava isso na cabeça direto. Eu sabia que tinha algo errado, mas eu não podia questionar. Eu tinha que continuar dentro, frequentando, mas eu não quis mais cargos oficiais na igreja. Aí eu era só membro. Uns 10 anos sendo só membro de igreja, só participando. Então, foi nesse período que eu fiquei perguntando que eu comecei a estudar outros livros, a questionar algumas doutrinas da igreja, como o sábado, a imortalidade da alma, Ellen White como profetiza, comecei a estudar, as doutrinas de 2.300 manhãs. Eu fui vendo que as coisas não se encaixavam. Foi aí que eu comecei a crescer na graça do conhecimento, depois que eu deixei de viver na panelinha ali do sistema adventista. Eu fui vivendo e estudando. Então, eu ainda passei 10 anos
10 anos nessa situação. Quando foi, há 5 anos, fui conhecendo mais, conhecendo outras pessoas que tinham o mesmo entendimento que eu. E nessa época foi quando eu fui despertado completamente. Aí eu rompi, não de uma vez só, mas eu rompi completamente com a Igreja Adventista. Tanto que eu fui saindo de fininho, nunca ninguém, nenhum líder da igreja, veio a me disciplinar ou então escrever alguma coisa despejando do sistema adventista. Não. Eu mesmo, por mim mesmo, fui saindo aos poucos. Não fui visitando mais e, graças a Deus, hoje, eu sou liberto, em nome de Jesus. Agora, a minha concepção, meu irmão, me permite eu dizer, eu não acredito em sistema nenhum. Hoje, eu acredito na graça de Cristo. Hoje, eu tenho um amor pelos meus irmãos de qualquer denominação, como eu tinha com os meus irmãos adventistas na época. Aquele muro de separação que havia entre igreja e igreja caiu por terra. Hoje, realmente, eu estou vivendo a graça, vivendo a fé em Cristo. Não quero, de forma nenhuma, me ligar a um sistema, ser subordinado àquele sistema. Visito todas, vou em todas, comungo em todas, mas filiação, de assinar, de pertencer, jamais eu vou pertencer. Eu não entendo como se tem um certo e outros errados. Não. Todo mundo tem suas verdades e tem seus erros. Assim como eu tenho verdade e tenho erro. Então, eu entendo e jamais eu quero discriminadamente quem frequenta. Não estou discriminando, não. Eu aceito como livre-arbítrio de cada um. Eu tenho o meu livre-arbítrio e as pessoas têm seu livre-arbítrio de viver, de frequentar, de participar. Eu não sinto necessidade disso, porque eu sou igreja. Sou o tipo vivo do Espírito Santo. Congregar, eu congrego com meus irmãos agora espalhados no mundo inteiro, como estou congregando com vocês aqui. Certo? Pessoas diferentes, têm pontos de vista diferentes, mas eu estou comunicando com vocês, contando a minha experiência. Essa é a minha vida hoje. Viver de Cristo e amar o próximo como a nós mesmos, como a Cristo nos amou. É esse o meu sentido. Eu não sinto necessidade. É a palavra certa. Não sinto necessidade de conviver. Não, referente, né, a Adventista. Como que é o ensinamento deles em questão da salvação? Para eles, o que a pessoa precisa fazer para ser salva? A salvação para o Adventista do sétimo dia é pelas obras. Eles dizem e até pregam que é pela fé, mas não, é pelas obras. Então, você tem que guardar o sábado, senão você está perdido. Você tem que crer nos Espíritos de Ellen White, senão está rejeitando o Espírito de Deus. Você não pode comer carne de porco. Se você comer carne de porco, você está condenado. Não pode. Não pode de forma nenhuma. Agora, o mais interessante é que as modernidades estão vindo e já estão quebrando mais a severidade nesses assuntos. Já come derivados. Linguiça, salsicha, essas coisas, que contém carne de porco, né? Mas na cabeça deles, a carne original não pode comer carne de porco. E tem muitos que vão até além. Eles podem comer carne de qualquer tipo.
Outros só comem carne de frango, ovo, e outros não são vegetarianos, vegano, como diz, né? E assim são muitas classificações que tem entre os adventistas. Mas a grande maioria come carne, sim. Só não come a carne de porco, que até hoje é proibida. É lei. O meu está fora. É como o sábado. Se o indivíduo está passando por necessidade e precisa trabalhar no sábado, a condena, essa pessoa é exclusa. É exclusa da igreja. Não é nem disciplinada, é excluída mesmo. Excluída mesmo. Só pode voltar para a igreja se rebatizar novamente e guardar o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol sem trabalho nenhum para ele. Somente para a obra adventista. Outra coisa, irmão João, um pouco, né, que eu conheço bem pouco, né, da história da Ellen White, mas o pouco que eu conheço, né, ela escreve, né, em um dos seus livros, né, e na verdade ela era carnívora, vamos dizer assim, né, que ela comia carne, né, e ela teve, né, uma revelação aí, uma visão a qual Deus, né, Deus, ele mostrou para ela que ela não deveria comer carne, e foi quando ela, com muito sofrimento, né, ela passou, né, a comer só verdura, né, a virar vegetariana. E é em cima desse livro dela, dessa visão que ela teve, que hoje os adventistas ensinam sobre essa questão de não comer carne? Não. Essa doutrina que ela infiltrou na igreja adventista, dos primórdios, hoje eles dizem que era conselho, mas não é conselho coisíssima nenhuma. Eu nunca vi conselho ser na marra, não é conselho, não, é obrigação mesmo. Mas já abriu um leque aí para se comer carne. A maioria, eu digo 90% dos adventistas come carne. 90% ou mais come carne. E não é pouca, não. Come bastante. E no Conselho sobre Regime Alimentar de Ellen White, ela proíbe terminantemente. Ela até diz que se o indivíduo quer ser líder da igreja, como pastor, obreiro, oficial, diácono, outras coisas, se quiser, ele deve deixar a carne. Porque senão Deus não ouve as suas orações. Chega a esse ponto. Só que esses textos não se lê mais na igreja, porque o conceito é outro. A liderança, todas elas comem carne, e bastante carne. Entendeu? Eu nunca cheguei a esse ponto, não. Eu ainda fui vegetariano em 2 meses. Só que eu vi que não dava. Não dava como substituir a carne. Voltei a comer. Tem um comentário aqui, João, quando você falou referente a não frequentar nenhum templo hoje, o nosso irmão Fábio, né, do canal da Verdade, ele comentou aqui, ó. Opa, cara, irmão João Bosco, concordo 100% nesse ponto. Sou totalmente extremista com quaisquer sistema que seja. Aí tem uma mensagem aqui, ó. Cada um vai como quiser, porém eu não entro em nenhum lugar que tenha uma denominação, ou seja, parte de um sistema organizado por homens falando que é uma igreja. Olha, sim. Olha, é o seguinte, o meu entendimento a respeito de Deus é um entendimento de denominação. O meu entendimento a respeito de Deus é a vida. O apóstolo Paulo não disse que nós deveríamos orar sem cessar. Aí eu digo, como é que eu vou orar direto, sempre? Mas olha, ao acordar eu oro,
mentalmente, vivo, trabalho, amo, minha mente em Cristo. Isso chama-se oração sem cessar. Aqueles métodos instituídos no sistema religioso, eu não sigo mais. Aquela manhã, tarde, noite. Madrugada. Eu não vou nessas religiões de jeito nenhum. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Eu acredito no orar sem cessar constantemente. E sobre sistema religioso, se qualquer organização que a gente participar, a gente vai ter uma obrigação a cumprir determinados conceitos da doutrina, porque senão você não participa, você não pode entrar no sistema e viver independente, não, aí você não está congregando. Então, eu entendo que toda denominação religiosa que tem CNPJ, ela tem uma cartilha de doutrina a seguir. Eu, como cristão hoje, eu acredito que somos templo do Espírito Santo. Eu acredito que nós somos sacerdotes reais, nação santa. Eu me subordinar a uma pessoa que se diz ser superior ou líder, eu não me submeto mais. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o meu pastor é Cristo. E que minha oração eu faço em qualquer lugar, como Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto. E comunhão, o que é comunhão? Comunhão é eu viver em comunidade. O que é comunidade? É uma igreja? É uma associação? Não. Meu vizinho, meu companheiro, aquele que eu faço negócio, aquele que eu trato de responsabilidade, ele é a comunhão. É o que nós devemos ter para eles. Amar o próximo como a si mesmo. Então, hoje, eu tenho uma comunidade que não se restringe a um templo de 4 paredes, a um CNPJ. O meu templo hoje é uma coisa mundial, é quem me encontra. É por isso que a palavra que Jesus disse, que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí eu digo, quem é o nosso próximo? É o irmão de uma igreja que eu frequento? Não, gente. O próximo já está dizendo, é aquele que está próximo, aquele que está perto de mim. Ele não é próximo. A pessoa que eu faço negócio, ele é meu próximo. Aqui eu fico devendo, é o meu próximo. Ao mercado que eu vou comprar, é meu próximo. Então, eu colocando o próximo, como essas pessoas que estão ao meu redor, o meu vizinho, eu vou ter o verdadeiro entendimento de Deus. Eu vou comungar com eles, porque ele é meu próximo. Eu não estou restringindo a doutrina, a denominação, a templo, a CNPJ, seja o que for. Eu estou restringindo ao amor. Como o apóstolo Paulo disse, a ninguém devais nada do seu amor. O amor é que une, porque se eu faço que queira ou que não, eu vou ter que puxar sardinha para comprar. Não existe, mas eu não frequento, mas eu não comungo, então não está frequentando. Comunhão é frequência. Então, a igreja adventista me ensinou de certa forma a eu amar o meu próximo como a si mesmo. Não porque ela doutrinou isso, mas porque eu aprendi depois que saí. Porque lá ninguém ama ninguém. Nem o de dentro, nem o de fora. É só farinha, como diz, é só farofa. Mas é para pegar a presa. Depois que pega, aí monta. Isso eu não concordo, não concordei na igreja, também não concordo com ninguém que faça a mesma coisa. É como diz assim, eu estava preso, saí da prisão, e não vou entrar noutra prisão de forma nenhuma, eu vou continuar livre em Cristo Jesus. Entendeu? Eu fiz até um vídeo que está no YouTube. Eu tenho um canal, Além da Fé, aqueles que estiverem me assistindo,
Podem entrar lá no YouTube, e eu fiz um vídeo falando sobre esse tema, que a gente não pode sair de uma prisão e entrar em outra. Por exemplo, eu estou preso na cadeia máxima, como eu era. Eu vou entrar numa prisão domiciliar, aquela que você passa o dia e dorme na prisão. Não, eu saio, estou liberto. Eu estou vivendo a minha vida em Cristo Jesus, tenho a minha fé firmada em Cristo e vivo em paz com todo mundo. Se alguém me convidar, na hora, não tem preconceito nenhum. Se é tradicional, se é pentecostal, seja lá o que for. Eu gosto de todos eles, inclusive, no meu programa que eu tenho todos os sábados pela MCTV, eu entrevisto pessoas de todas as qualidades, de todas as crenças. Entrevisto pastores, entrevisto padres, freiras, evangelistas, entrevisto todo mundo e aprendo com cada um deles. Porque não é obrigado eu estar com a pessoa, não significa que eu vou praticar o que aquela pessoa faz. Eu consigo ter unidade na diversidade. Eu consigo amar todos. E hoje, meu grupo de irmãos é bem maior. Pai. Eu nem conhecia o irmão daí de São Paulo, né? Nós estamos nos conhecendo agora. Quer dizer, se eu tivesse no cinema, olha, nem pensar em live, nem pensar em conhecimento, porque a barreira fechava. Então, foi através de a irmã Lília que a gente entrou em contato, né? E através dela que nós estamos aqui. E várias pessoas que eu estou congregando, gente que comunga do mesmo pensamento, tem o mesmo propósito de salvação. Porque próximo é aquele que está próximo de nós. E congregar é uma congregação como nós estamos congregando aqui. Milhares de pessoas. Irmão, inclusive, pelo que o irmão falou na questão de você ficou preso 40 anos, né, dentro do sistema. Agora que você está livre, você não vai entrar novamente numa prisão, né? E realmente é o que o apóstolo Paulo ele fala lá na carta à igreja da Galácia. Olha o que a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Aqui vai entrar na história da circuncisão, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, que é um tema bastante complexo para separar também. Mas o primeiro versículo, né, encaixa certinho com o que o irmão falou. Né? Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Né? Ou seja, no caso do irmão, Cristo ele te libertou dessa seita que era a Adventista do dia. Então ele permaneça na liberdade e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Então, a palavra dele é clara para nós. É verdade. Se ele nos libertou do sistema, por que nós vamos voltar para o sistema? Pois é. Porque, irmão, não é eu estou discriminando, não, mas é o seguinte, porque graças a Deus eu aprendi em Cristo que todos nós somos irmãos. Mas se a gente for depender do sistema para sobreviver na fé, a gente está muito ruim, viu? Está muito fraco, muito dependente. Olha, eu fico às vezes olhando, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ela fez uma pergunta: onde é que eu devo orar?
onde é que eu devo me congregar? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus olhou para ela e disse: olha, nem aqui em Samaria e nem em Jerusalém. Aí ele continuou a frase, ele diz: porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele poderia dizer: olha, você vai adorar lá no templo de Jerusalém. Ou então dizer: não, você adore aqui mesmo. Certa vez Jesus foi passando no templo com os seus discípulos e mandou que os discípulos olhassem para o templo. Está vendo? Está vendo o que está acontecendo aqui? Esse templo magnífico, maravilhoso? Ah, pois eu vou destruir ele em 3 dias e vou reconstruir. Aí os discípulos disseram: mas como, Senhor? Se passaram-se 49 anos para construir esse templo. Tu vai destruir em 3 dias e construir novamente? Os discípulos ainda estavam ligados no templo físico. E Jesus estava se referindo ao templo que ia valer, que era o templo pessoal, o templo, nós como templo. É tanto que quando Jesus transferiu na cruz, a primeira coisa que houve foi a divisória do véu do templo que se rasgou de alto a baixo, mostrando que os sacerdotes, que os produtos de sacrifício não tinham nenhuma importância e que não precisaríamos mais de um sacerdote para intermediar a nossa ida ao Santíssimo. Nós tínhamos livre acesso ao Santíssimo, sem precisar de sacerdote nem nada. E ainda mais, depois ele ainda disse que nós somos reino de sacerdotes. Reino. Nós somos sacerdotes. Nós temos livre acesso e Deus nos colocou como sacerdotes. Então, gente, e os discípulos estavam preocupados na congregação. Ele disse: e a gente vai orar como aonde? Ele disse: entre no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto e ele vai te recompensar. Gente, para você ter comunhão com Deus, você não precisa de intercessor, não precisa de intermediário. Você tem livre acesso. Não é proibido congregar, não, que congregue. Mas sabendo que a importância principal do louvor e da gratidão a Deus está em você conversar com Ele diretamente, sem precisar de guia, pastor, padre, nada. Você vai direto. Não tem ninguém para puxar a ovelha, porque Jesus é o nosso bom pastor. O pastor que deu a vida por nós, pelas suas ovelhas. Porque o que está acontecendo hoje são pastores que enriquecem a si mesmos a custo das ovelhas. E ninguém indica que não é, que é. O pastor é quem tem as bem-aventuranças. E as ovelhas é quem vive para manter eles, que paga o salário deles. Mesmo aqueles que vivem sem salário, mas vivem debaixo de um jugo, como o irmão falou. Debaixo de um jugo, que tem que cumprir aquele jugo. Você já saiu de um, aí vai entrar do outro? Não. Exatamente. Inclusive, o irmão Fábio, ele comentou aqui, ó. Inclusive, estamos congregando nesse momento através dessa plataforma digital. E não é menos espiritual. E é verdade. Né? Porque nós estamos dentro de um templo. Nós estamos aqui conversando, falando do amor de Deus, do Evangelho de Cristo, mostrando a verdade das pessoas, denunciando aqui uma seita destrutiva que tem feito mal para muitas pessoas. Então, isso aqui não deixa de ser uma congregacional. Estamos aqui congregando, aqui, unidos aqui, e não deixa de ser, menos espiritual do que como se estivesse dentro de um templo. Sim. Inclusive, hoje, irmão, foi referente isso aí que eu falo, irmão está falando questão de oração. Inclusive, hoje, eu vou ser em geral. Se você intitular
pessoal que gosta do templo, né? Do templo religioso. Se você hoje, dentro do templo, intitular, né, um culto como um culto de oração, você pode ver que não vai ninguém. É verdade. É verdade. Agora, se você intitula um título como campanha da prosperidade, como cura e libertação, coisa que chama a atenção, culto profético, né, de uma paz, aí tem igreja cheia. É assim, gente. Né? E aí, Agora, isso, meu irmão, o que acontece é porque a mente humana foi bitolada à dependência. Por exemplo, um indivíduo, ele tem sua experiência com Deus, mas o sistema religioso, eclesiástico, ele tira esse livre acesso. Ele acha que precisa de um sacerdote para se aproximar de Deus. Ele precisa de um pastor. Essa mentalidade vem desde o período da Igreja Católica, certo? Que tinha um sacerdote que você ia lá se confessar, não tem, você tem que confessar seus pecados, conversar e ele levar o caso seu a Deus. Mas não, gente, nós temos o livre acesso ao trono da graça. É uma falta de maturidade muito grande eu depender de um sistema. Como muita gente diz, eu vou para a casa de Deus. A casa de Deus é a sua casa, meu irmão. É a sua casa, a sua família. Ali é a casa de Deus. Tem uma música do padre Zezinho que eu acho interessante. Diz que a minha casa é a casa do Senhor. A minha casa é a casa do Senhor. É isso, gente. Essa ilusão de dizer o templo é a casa de Deus, isso é coisa que venceu desde o ano 70, quando o templo foi destruído. Desde o tempo de Jesus, que ele disse que não fica pedra sobre pedra. Aquilo já não tem nenhuma importância. Você vê que o apóstolo Paulo, ele já foi após a morte de Cristo, e ele não fez templo. Ele pregava na casa das pessoas, em praças públicas, em lugares espaços que não era igreja, e ele nunca, você não vê uma igreja construída pelo apóstolo Paulo. Vamos fazer uma vaquinha, vamos construir a igreja de Corinto, vamos construir a igreja de Efésio. Não. Ali eram casas que ele encontrava com as pessoas e se congregavam ali junto. Ele era um missionário itinerante. Ele não instituía um sistema, não instituiu o sistema. E isso passou um monte de tempo. Só que como a entrada de Constantino no cristianismo foi que ele criou o que a gente tem hoje. A mente das pessoas não parou para pensar nisso. Que o nosso templo, a nossa casa, o nosso próximo é aquele que está próximo, já está dizendo próximo. É quem está próximo, gente. Não é aquele que bate a mão e diz assim, feliz sábado, ou Pai do Senhor. Isso não é nada, não. Isso não representa, não. Isso é slogan, chavões. Porque próximo é aquele que atende às suas necessidades. Você está precisando, e aquela pessoa se aproxima de você e diz, vou te auxiliar. Isso é próximo. É uma pessoa que está passando por uma necessidade e você sente que aquela pessoa não está bem e se aproxima. É próximo. Outra coisa, né? A Bíblia, você vê, né, que muitos falam, mas a Bíblia ela fala que nós temos que congregar, que não temos que deixar de congregar, que temos que estar, né, com os irmãos em comunhão, que realmente a Bíblia fala isso. Mas não significa que nós temos que fazer parte de um
templo. Entendeu? Tem um lugar, mas eu não preciso, hoje, né, eu servento de organização, né, de um templo religioso. É verdade. Né? Outra coisa, a Bíblia é bem clara, que ela fala assim, ó, quando Pedro ele estava na prisão, a Bíblia fala que os irmãos estavam orando para Deus, né, dar liberdade para Pedro. E olha quando estavam orando. Era no templo? Pois é. Não, estavam na casa de um dos irmãos. Estavam reunidos na casa de um dos irmãos, juntos, orando, para que Deus pudesse entrar com providência na vida de Pedro e libertar Pedro. É verdade. Quando Deus, né, fez a obra e Pedro chegou nessa casa que ele estava orando, o povo na hora nem acreditaram, né, que era Pedro. Achavam até que a menina que foi atender a porta estava no meio da... Exatamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde eles pregam muito, que a Bíblia fala que quando teve, né, a promessa, né, do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, no momento nenhum em Atos, a Bíblia fala que eles estavam dentro do templo orando. Sim. A Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando a Deus. Uhum. Entendeu? Então, são coisas que, se a gente for estudar a Bíblia, começar a analisar detalhes, né, a gente vê, né, o quanto, né, esses líderes religiosos, né, eles acabam divergindo contra a própria palavra de Deus, né, e enganando as pessoas. A verdade é essa. Porque é o seguinte, irmão, quando você entra no sistema, que queira ou que não, cada um tem sua doutrinação, tem sua cartilha. Não existe sistema sem a cartilha o batistério, né? Não tem que ter as regras. Uns usam véu, outros já não usam véu. Um tem ósculo santo, outro tem paz do Senhor, outros têm paz de Deus, outros usam calça comprida, usos de costume, outros usam brinco, outros não usam. É uma bagunça, velho. Ninguém sabe, no meio dessa coisa toda de sistema, quem está certo e quem está errado. Sabe por quê? Porque existem variantes entre uma e outra. O que para mim não é nenhum problema, para outro é um absurdo. E aí, quem é que está certo e nós dois? Vai estar em discussão teológica. E teologia não leva a nada. Por quê? Porque cada igreja tem uma teologia criada por eles. A igreja adventista, o indivíduo estuda 4 anos no seminário teológico, ele não estuda outra coisa. A palavra teologia quer dizer estudo sobre Deus. Mas não tem nada a ver com Deus. Estuda a doutrina da igreja. O cara sai de lá lavado com aquele esquema e vai implantar. E isso, todas elas faz de uma forma direta ou indiretamente. Não é obrigado que todo mundo tenha o mesmo conceito. Quando a gente olha que está no ministério de Deus, na igreja de Deus, como eu consigo me relacionar com qualquer denominação. Porque eu vejo eles como a imagem e semelhança de Cristo. E eu, como irmãos dele. Numa família que tem 10 irmãos, todos os 10 irmãos pensam a mesma coisa, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe, não pensa. Tem irmãos que gostam de uma coisa, outros não gostam disso, outros não gostam. Mas deixam de ser irmãos, de maneira nenhuma. A mesma coisa é com relação a nós. Enquanto nós não saímos do sistema para a gente enxergar todos como irmãos, a gente sempre vai ficar dividido. Porque o que eu abracei é o que é certo. O outro não está errado. O outro pensa a mesma coisa de mim. Não, irmão, mas tem isso. E a gente vai viver numa Babilônia a vida inteira. Sabe por quê? Porque a gente não respeita a gente.
as pessoas que pensam diferente. A gente quer fazer como seita. O que é que uma seita faz? Bitola todo mundo para pensar, para agir com com o mesmo pensamento. Se for diferente, é fechado. Que queira ou que não, o sistema ele fecha o indivíduo. Você é nossa. Você quer dizer minha. Ah, mas eu vou daquela igreja hoje. Mas não, você vai pregar hoje. Você tem compromisso hoje. Você tem que dar prioridade à nossa igreja. Aquela não, é secundária. Que, poxa, que vida é essa? A vida é um fato que você está vivendo, é uma religião hipócrita. Você não está amando as pessoas, você está amando aqueles que fazem parte da sua congregação. E ninguém me diga que é diferente, não. Porque se você participar e comungar e fizer parte de qualquer sistema, vai ter que ser sectário. Tem que ser sectário. E não vou deixar de visitar a minha, participar da minha, para ficar visitando a dos outros. Eu vou fazer uma divisória, que queira ou que não. Por isso, hoje, João Bosco, que me libertei do jugo da escravidão adventista, que é uma escravidão. Que eu vivi, depositei toda a minha confiança ali, achando que é a última igreja na terra, igreja remanescente, a porta do paraíso, a arca de Noé, tudo isso eu pensei. Enquanto isso, irmãozinho que estava ao meu redor, que eu dizia, precisa se converter para vir para a igreja adventista para se tornar um filho de Deus, porque se ele morrer ali sem guardar o sábado, está perdido. Poxa vida, eu vivi tudo isso. E hoje eu sou liberto e não valorizar isso, valorizo. Inclusive, irmão João, eu vi vídeo do pastor da Assembleia de Deus, eu assisti vídeo de pastor da Assembleia de Deus, e ele falando, né, que os irmãos, né, os obreiros que era pregador, que eles não precisavam, né, estar saindo para pregar em outras denominações, que eles pregar somente dentro das assembleias. Então, ó, tem um monte de assembleias, né, aqui do nosso ministério. Então, não precisa sair fora para outra igreja para pregar. Prega dentro da nossa, né, do nosso sistema. Aí fica a pergunta, então, qual é o evangelho que eles estão ensinando? Que você tem que pregar só para crente e que faz parte da mesma bolha que eles fazem. Que evangelho que é esse? É verdade. É verdade. Existe divisão bíblica. Se você for observar, você vai ver que tem muitas pessoas que não... A religião não tem comunhão entre si. Não existe. Era isso que me inculcava. Digo, meu Deus, por que é que eu, adventista, não posso ir hoje na Assembleia de Deus e pregar? Por que o Assembleia de Deus não pode vir na minha igreja e assumir o púlpito e fazer uma pregação? Aconteceu até um caso engraçado, na minha inocência, no adventismo, teve uma semana de oração de uma igreja pentecostal, e ele mandou uma carta para todas as igrejas para pregar um dia. Eram 7 dias de pregação, 7 igrejas diferentes para pregar. E a igreja adventista foi escalada uma. E esse que foi escalado fui eu. Então, vou pregar. Fui pregar na igreja pentecostal. Sou animado. Aí, a pregação tem que ser docente, tá? Nada de doutrina. Eu fui até preparado para fazer uma pregação. Foi uma bênção. Eu preguei lá, levado também. E aí, esse adventista é uma bênção. Aí, pronto. Aí, irmãos, na saída, o pastor disse, olha, nós vamos pagar essa pregação na sua igreja. Eu fiquei feliz demais. Vá mesmo.
No dia que ele disse que estava disponível para pregar na igreja adventista, aí eu fui consultar o pastor e ele disse: de jeito nenhum. Eu não fui pregar lá. Você foi, porque você tem a verdade. Mas eles estão na mentira. Como é que a gente vai deixar aqui um mentiroso subgrupo? Aí eu fiquei morto de vergonha, porque o pastor foi, esse pastor pentecostal foi para lá, levou a igreja dele toda, para a igreja lá, e chegou a vez de botar ele na plataforma. Pastor Adventista disse: não, ele vai ficar no banco. Eu fiquei morto de vergonha. Daí eu digo, olha, interessante, eu posso pregar na dele e ele não pode pregar aqui? Não, não. Eu tenho a verdade e eles têm a mentira. Era esse conceito que eu aprendi durante 40 anos. Eu odeio essa mentalidade. Aí você vê o exclusivismo, né, irmão? Exclusivismo, você vê o legalismo, né, dentro da Adventista, né? Por quê? Porque você pôde pegar a Assembleia, né, na igreja pentecostal, porque você tinha a verdade. Agora, o pastor da Benedição não pode pregar na Adventista, porque ele não tem a verdade. Quer dizer, como assim? Que história é essa? Não é? Simplesmente porque ele não guarda o sábado, não acredita em White, aí acha que está errado, que não pode pregar. Profecia. Eu na época me comportou, que eu era vendedor de livros da igreja, eu fui um certo domingo a uma igreja da Assembleia de Deus. Eu fui com o intuito de vender livro. Aí o meu pastor disse o seguinte: você não diz que é adventista. Você chega lá e diz que é crente. E você vai lá e pede a palavra. Aí eles dão a palavra e você vai lá e oferece os livros. Aí eu fui nessa licença para fomos lá. Aí o pastor, salve os irmãos, Pai do Senhor, a gente entrou como centralista. Não podia dizer que era adventista. Aí eu fui para o púlpito, ele me deu a palavra, eu anunciei meu livro, muita gente comprava o livro. Assim, era encomenda, não era comprar na hora, era encomenda. E muita gente encomendaram o livro e tal. Quando foi para mim fazer a entrega desses livros, aí alguém da igreja, da Assembleia, foi dizer que eu era adventista. Meu irmão, eu cheguei com um monte de livro para entregar lá. Aí eu falei: isso aqui não, viu? Você mentiu. E eu tinha consciência que tinha. Porque o livro era adventista. E eu me camuflei para vender o livro. Aí eu fiquei na minha mente, disse: poxa, a minha consciência doeu tanto. E, meu Deus, por que essa divisória? Por que essa mentira por minha parte? E por que essa discriminação por parte dele? Mas depois eu percebi que isso existe em todas as igrejas. Tem várias igrejas. Aqui mesmo onde eu moro, tem umas 5 igrejas. Em cada esquina tem uma igreja. Pentecostais. Você passa em uma, está eles fazendo culto, louvando a Deus na igreja de Deus. Você passa no outro, está louvando a Deus na igreja de Deus. Agora, se o de lá vir para cá, vai ter que se batizar. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e não é pouco, não. Tem muita coisa errada. Aí eu descobri, para que participar de um sistema desse? De uma orquestra, um PCC de Deus desse, que cada um é melhor do que o outro. E sendo que Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, mas todo mundo se acha como o dono da verdade. E a verdade não está numa igreja.
A verdade é aquela que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não discriminou ninguém. Jesus falou, o samaritano, fariseus, saduceu, prostituta, ladrão, cobrador de impostos. Ele falou com todas essas pessoas. Em nenhum momento Jesus questionou a religião dele. Jesus questionou conduta. Mas a religião em nenhum momento. Pelo contrário, em muitas situações, como a mulher cananeia, que tocou em Jesus, Jesus olhava para os discípulos e disse, olha, nem mesmo em Israel tem fé igual a essa. Então, Jesus estava desmistificando o sistema e mostrando que o que vale é a comunhão que você tem com Cristo. Naquela parábola do samaritano, quem é que não percebe ali Jesus acabando com o sistema eclesiástico? Passou o sacerdote, passou o levita, nenhum ajudou. Passou o samaritano, que não valia nada para o judeu. Foi lá, cuidou do que estava doente, levou para o hospital, pagou a consulta dele e ele disse mais. Se faltar algum dinheiro, na volta, que ele era comerciante, na volta eu posso ir pagar. Aí depois eu vou me dizer que disse, como eu gosto? Só para ele se ligar. No sistema, templo, já não existe mais. Aí os discípulos tiveram que admitir que quem fez a boa ação é aquele que é o nosso irmão. Independente. Seja ele qual for a crença. Jesus não questionou isso. Eu aprendo muito de Cristo. Aprendei em mim que sou um firme de coração. Disse Jesus. Quando a gente aprende de Deus, a gente deixa as barreiras teológicas, doutrinárias e eclesiásticas para você se unir a Deus sem nenhuma barreira, sem nenhuma intercessão. E amar todas as pessoas como as pessoas, uma imagem de Deus. Aí o povo diz, não, mas eu gosto de congregar. Como é que eu não posso vir sem congregar? Meu Deus! Homem de Deus, acorda para Jesus, a nossa congregação é o mundo. E por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. É essa congregação mundial que nós estamos unidos aqui. Nós estamos unidos aqui numa rede mundial de informações dos Estados Unidos, na Europa, o mundo inteiro tem acesso a essa congregação. É isso, gente. Não estamos bitolando ninguém, não estamos discriminando ninguém, e amando todos os irmãos com uma imagem e semelhança. Nós é que estamos mal acostumados a respeito da religião, a respeito de Deus. A gente quer colocar como um elo de ligação com Deus, porque a palavra religião é religar. É religar. Isso só na palavra, porque religação só existe quando a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. É por isso que eu deixei de ser adventista. Porque Jesus resumiu todos os mandamentos em amor. O apóstolo Paulo foi mais longe. Ainda que eu fale a língua dos anjos e tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, não vale nada. Esse amor que a gente tem uns para com os outros, seja ele em qualquer crença, acreditar em Deus não significa aceitar a crença do indivíduo. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, engolir tudo. Não, gente. É respeito. É ser unido na diversidade. Para mim, comungar com um irmão, não é preciso eu acreditar em tudo. Não, é respeitar. Se um dia eu chegar ao seu conhecimento e aceitar, é um problema entre eu e Deus. Agora, eu forçar você a crer do jeito que eu creio, como era no caso, quando eu estava no Advento, que eu tinha,
por obrigação, dar aquelas condições de convencer a pessoa a ser um adventista. Aí a coisa é feia. Aí já muda de sentido. A religião, em vez de ser religada, vem dizer não. Ela, em vez de unir, ela separa. Uma igreja adventista é que tem verdade. Aí o testemunho de Jeová é que tem a verdade. A igreja de Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, é que tem a verdade. Gente, vamos parar disso. Isso chama sectarismo. É seita pura. E essa seita, o indivíduo com esse pensamento sectário, ele não tem acesso a Deus, porque faz suas limitações. Você limita-se a um templo. Você se limita a uma religião, a uma congregação. Que quer que não. Pode até mentir, bater nas costas, você é meu irmão, mas é mentira. É mentira. Eu digo isso porque muitas vezes eu chegava com o irmão da Assembleia, ou presbiteriano, ou batista, e eu, não, eu aceito, você é meu irmão. Mas só de boca para fora. Quando ele saía, isso é um humano manso, isso é um dominguista. Ele tem que guardar o sábado. Se ele não está guardando o sábado, então não vale nada. Eu dizia na frente dele. E eu não enxergava, porque eu estava sendo hipócrita. Eu não estava amando o meu próximo. Eu estava amando um tempo, uma denominação, um movimento eclesiástico que não leva a nada. E é por isso que hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu amo o meu próximo. Eu posso dizer. Por quê? Porque quando eu vejo ele, eu não enxergo a denominação que ele participa. Eu não enxergo a crença dele. Eu não enxergo a ideologia. Eu enxergo a imagem e semelhança de Deus. E que ele é tão irmão meu como o próprio irmão de sangue é. Mas graças a essa libertação eu tive em Jesus Cristo. Hoje, vamos ler umas mensagens que deixaram aqui para nós. O irmão Fábio, ele deixou aqui algumas mensagens. Sim. Né, que ele coloca aqui, ó. Fiz certa vez um estudo sobre a igreja orgânica e falei muito sobre o sistema eclesiástico, né, e quanto mal eles fazem ao povo. Com essas hierarquias humanas, o próprio Lutero disse ao morrer. Vamos lá, continuar o comentário do irmão aqui. Olha o que o Lutero disse, né, próximo dele morrer. Não quero que a igreja de Jesus seja denominada com meu nome. Isso aqui é o que o Lutero disse, ó. Não quero que a igreja de Jesus seja denominada com o meu nome. E hoje temos a denominação Igreja Luterana. Impressionante, irmãos. E é a verdade, né? Que hoje realmente existe aí, né, uma denominação aí, né, uma igreja chamada Luterana. Aí ele comenta aqui, ó. Nunca fiz teologia, porém não desprezo a teologia das Escrituras. Já as dos homens, não todas, são dogmáticas e cada uma puxa a sardinha para o seu grupo ou linha de entendimento. Vamos ver se tem mais aqui. Não, é só isso mesmo. Verdade. Tem mais uma aqui, irmão. Aqui o nosso irmão Fábio, aqui, ele está aqui fazendo um elogio para o irmão. Gostei do irmão, louvado seja Deus. Poucos têm essa linha de entendimento atualmente, até dentre os que dizem terem saído do sistema denominacional. Verdade. É verdade. Olha, irmão, o que eu vejo ultimamente
é pessoas que se dizem libertas do sistema, fica massacrando o sistema, e muitos chegam até a dizer: eu estava preso, eu não sei o quê, Ellen White é uma falsa profetisa. Concordo. Agora estão enveredando para outra coisa, ou então se auto-intitulando de líder. Aí eu não concordo, meu irmão. Você saiu de uma coisa puramente por inveja, porque a Ellen White se tornou uma líder da igreja e hoje tem um império. A igreja adventista tem um império, é riquíssima, mais de 22 milhões de membros no mundo todo, mais de 50 universidades, faculdades, é uma igreja riquíssima, graças às doutrinas fanáticas de Ellen White. Aí o indivíduo, eu sei que Ellen White está errada, mas eu vou fazer uma organizaçãozinha, eu vou fundar um grupo, e que eu vou ser líder, e eu começo a pedir dinheiro, eu já começo a pedir ofertas. Gente, eu estou saindo de uma lacuca e caindo em outra. Gente, o que nós estamos aqui é uma coisa voluntária. Eu estou aqui voluntário, o irmão está aí também voluntário. Então, algum subsídio que venha não vai fazer a cabeça do irmão para ele se tornar o chefe, o líder. O que eu vejo nas pessoas que estão saindo do sítio é maravilhoso, é que eles estão saindo de um galho e ficando em outro. Qual é a diferença? Ah, porque não tem Ellen White, mas tem outras coisas. Ellen White é apenas um detalhe da doutrina adventista, mas todo o tema é igual. Se você for, como o irmão falou, na parte luterana, você vê que os luteranos seguem a doutrina de Martinho Lutero, mas não foi a intenção de Lutero formar uma outra igreja. Foi eles, com o passar do tempo, que viram que dava um dinheirinho para sair e separar da igreja católica, fundaram a igreja luterana. Depois vem a anglicana, e crescendo e crescendo, batista, e hoje nós vivemos numa confusão, numa batalha. Aí veio os arminianos, né? Veio os calvinistas, né? É que nem eu falo. Hoje, você fala de mim, hoje, né? Eu sigo mais a teologia da igreja reformada, entendeu? Sim. Porém, eu não tenho a grande maioria, né, que segue a linha da igreja da teologia reformada. Eles falam que não, eu sou calvinista. E os que seguem a linha teológica do pentecostal, eles falam, não, eu sou arminiano. Entendeu? Eu, particularmente, por mais que hoje eu procuro estudar mais a linha teológica da igreja reformada, eu, bem alguma, eu vou estudar, eu vou falar que eu sou calvinista. Não. Entendeu? Na Adventista tem a Ellen White. A na Reformada tem o Calvínio, que é o calvinista. Então eu não sou calviniano. Entendeu? Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E hoje eu vejo o segmento da igreja reformada mais próxima daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas eu não sou calvinista. Entendeu? Eu sou de Cristo, sou de Jesus. E sigo a Bíblia. É isso que a gente deve acreditar. Olha, irmão, eu, para falar a verdade, muita gente já me fala, em termos de doutrinas, em termos teológicos, de escatologia, de pessoas que debatem doutrina e tal. Eu até um tempo desse, eu era bom nisso aí. Eu gostava de um debate teológico, um confronto apologético. Hoje, isso aí não tem importância.
Sabe por quê? Porque a vida cristã é tão simples que não depende de eu saber de grego, de hebraico, de homilética, de exegese. Não depende disso, gente. É muito mais simples. Aí a gente fica entrando nesse terreno do conhecimento e termina você se perdendo, porque a vida cristã é muito mais simples do que isso. Entendeu? Eu não vou conseguir explicar Deus. Eu vou conseguir entender, entendi. Não adianta. A gente tem que entrar. Eu sou meio devagar, eu sou meio lerdo nesse aspecto apologético. Eu sou muito mais a favor hoje da experiência pessoal que a gente tem com Deus. Eu não sou a favor de oração metódica. Eu sou a oração da oração constante. Aquela ligação que você tem com Deus constante. Quando você tem ligação com Deus constante, é impossível. É o único meio da gente chegar à unidade na fé e no conhecimento. É ter essa comunhão com Deus constante. Andando, vivendo, trabalhando, comendo, brincando, recreando. Se você colocar Deus na tua vida constantemente, como diz, orar sem cessar, você está em paz com todos. E a Bíblia diz, mantém paz com todos. E a comunhão, sem a qual vive ao Senhor. O que é comunhão? É congregar? Não, querido. É você comungar com a pessoa, seguir o que a pessoa sente, a sua necessidade, confessar a sua fraqueza uns aos outros, as pessoas que estão próximas. Quando você vê que a congregação é isso, então você passa a ser igreja. Aí chegou aonde Jesus queria. Vós sois templos do Espírito. Vós sois igreja. Igreja viva. Não é de pau nem de pedra, não. É igreja viva. Mas aí, meu irmão, uma criança dessa como essa que eu creio hoje, não dá dinheiro, né? Tem que manter um lado político da coisa, partidário, uma cartilha denominacional, doutrinária, para se tornar mais importante, mais gostoso, mais sabido. Todas essas igrejas que existem hoje, elas tiveram um líder que criou um mentor. Você pode matar. Se você for estudar a religião, teve um algoritmo espertinho que criou, botou na cabeça, muitos deles já morreram e continuam lá celebrando até hoje, achando que é a igreja certa, é a igreja verdadeira. E quando na realidade a igreja é você, meu irmão. É eu. Todos nós somos uma igreja viva. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver a vida inteira entrando num esquema, entrando no outro, pulando de um lugar, pulando no outro, condenando o pastor. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Quando a gente cresce nessa graça, a gente chega a esse entendimento. É nesse momento que a gente está mais próximo de Deus. Quando a gente está bem próximo de Deus, o nosso irmão como o nosso próximo. Mas quando eu vejo ele como distante, eu posso estar importando ele nessa, que eu ainda continuo sem conhecer a Deus. É esse o entendimento que eu deixo para vocês nessa live. No seu comentário, irmão Fábio, meu irmão Adenilson dizer mais que até mesmo nas ditas 5 horas foi aparecer, né, isso após o certo texto. Antes disso, os bispos da igreja primitiva nem sequer falavam. Aí vem aqui, logo é mais uma questão de teologia reformada de fato. Irmão Fábio, realmente é isso mesmo, tá? Realmente é isso mesmo.
Na verdade, a questão, né, das 5 solas, né, que realmente criou, né, esses 5 solas, realmente foi o João Calvino, né, que foi aí, né, o fundador da Igreja Reformada. Aí foi ele, né, com os irmãos, né, reformados ali, que estavam junto com ele naquele momento, que eles criaram, então, aí, né, essas 5 solas. Não deixa de ser uma verdade, né, porque realmente as 5 solas, né, é aquilo que está na Bíblia, né, mas em questão aí de, meu irmão falando, de estar construindo algo, né, tentrista, dizendo assim, foi realmente o que aconteceu aí, né, no caso da Igreja Reformada, que foi o irmão Calvino, né, o João Calvino, junto com outros irmãos reformados, que aí então criaram, né, a história, né, que é história, eu até tenho aqui, agora eu esqueci de cor aqui, mas eu tenho que gravar assim só, né, que é Sora Christis, né, Sora Kátia, né, Sora Fit, né, que é Sora Fé, né, só... Agora eu esqueci de cor as 5 soras, mas eu tenho aqui, eu procuro sempre seguir isso aí, mas realmente, né, as 5 soras foi fundamentada, né, pelo João Calvino, a Igreja Reformada. Verdade. E realmente, olhando para dentro, né, da Bíblia, olhando aí, né, para os ensinamentos, né, dos apóstolos da Bíblia, realmente, em momento algum, né, eles citam aí, né, essas 5 solas aí, né, do cristianismo. Exato. Irmão, já estamos aí nos aproximando de 2 horas de live. A conversa Que a gente A tinha. está muito boa, está excelente. Né? Se nós realmente fôssemos ficar interagindo aqui, com certeza essa live ia 3, 4, 5, 6 horas, né? Mas, enfim, eu acredito que o que nós temos que, né, que conversar, que foi falado aqui, né, na live, com certeza foi uma live muito construtiva mesmo, entendeu? Que realmente que foi falado aqui, né, quem assistir aí no gravado realmente vai ser edificado aí pelo Espírito Santo de Deus, né, por tudo que foi falado aqui, né, pelo conhecimento do irmão, pelo ensinamento do irmão, né, pela a história do irmão, né, como adventista, né, e hoje aí livre, né, dessa seita aí. Então, com certeza, não vai ser bem produtivo, vai ser bem edificante para os irmãos. E eu só tenho que agradecer ao irmão, tá? Agradecer ao irmão por ter aceito o convite, por estar aqui hoje comigo, por esse tempo, né, que o irmão, né, se dispôs, né, estar juntamente comigo aqui na live, né, de quase 2 horas. Que Deus realmente possa abençoar, irmão, grandemente a sua vida, a sua família, possa continuar, né, dando para o irmão aí mais sabedoria, mais entendimento, né, que realmente venha permanecer firme, né, nessa fé, né, a fé em Cristo Jesus, fé no nosso Deus vivo, todo-poderoso, e assim seguimos em frente, irmãos, né, seguimos em frente para, né, um dia nós ir morar lá no céu com o nosso Deus, né, com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tá? Então, pode dar as considerações finais e a gente vai estar aí encerrando aí a nossa. Eu quero agradecer a irmã Denilson pelo convite. Foi um prazer muito grande compartilhar um pouco do conhecimento de Deus, com todos vocês. E digo a vocês, não sou melhor do que ninguém, nem sou inferior, sou igual. E eu tenho um canal, meu irmão, no YouTube também, A Teoria da Fé. Os irmãos que estão assistindo, notem, Teoria da Fé. Lá tem muitas mensagens desse tipo que nós conversamos aqui. E aquele que quiser se inscrever, eu agradeço, porque nós vamos unir nossos conhecimentos
e aprendendo mais. Eu estou a vida inteira aprendendo. Eu aprendo muito com os meus queridos amigos que estão me seguindo também. Então, essa grande congregação existente não deve parar, deve continuar. Nesse vínculo de amor deve continuar sempre. Todos vocês, Deus abençoe também, e que vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. O irmão Fábio aqui pediu para deixar o link que vai se inscrever. Irmão Fábio, qualquer coisa depois, você vai no YouTube lá e é só clicar, né? Qual é o nome do canal, meu irmão? Teoria da fé. E lá fica a teoria da fé, vai aparecer o link aí do irmão. Eu também, eu não sei se eu já coloquei lá na descrição do vídeo, o link do canal do irmão, mas acabando aqui a live, eu já vou colocar também aí na descrição o link do irmão. Aí é só na descrição aí, clicar no link lá, e assim, né, entrar no canal do irmão lá e conhecer um pouquinho mais aí desse trabalho do irmão, que realmente é um trabalho abençoado, né, um trabalho que realmente vem aí falando a verdade, mostrando aí a verdade, né, do Evangelho de Cristo. Irmãozão, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Tamo junto. Não mesmo. Amém. Meus irmãos, quero aqui também agradecer a cada um de vocês que fizeram parte aqui da nossa live, que comentou aqui no chat, que Deus abençoe grandemente, né, cada um de vocês aí. Meu muito obrigado. Eu peço aí mais uma vez, né, não esqueça aí de deixar o like, tá? Você que vai nos assistir depois do gravado, por favor, né, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações também. E também, irmão, não esqueça aí do like, do comentário e também compartilhe aí, né, essa live aí para os demais irmãos, esses amigos, para aí aprender um pouquinho mais aí da palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz de Jesus. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E até a próxima, se assim o Senhor ele nos permitir.